11 horas em ponto, ótima quarta-feira para você, dia 22 de julho de 2026. Obrigado pela sua audiência. Você que estava na companhia do Padre Reginaldo Manzotti e nessa experiência tão bonita que nós fazemos todos os dias de manhã na Rádio América, na América TV, no Vox Rede Catedral e também pelo nosso canal do YouTube, @TV Horizonte Oficial, que é a nossa experiência de Deus. Obrigado, nosso grande amigo. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e é realmente um sacerdote com muito carisma, o Padre Reginaldo Manzotti. E começa agora o Tribuna Livre. Para você que nos acompanha na Rádio América, são 71 anos de comunicação na TV Horizonte, a TV de BH. Todo mundo assiste o canal 30.1 da TV aberta. Estamos ao vivo para o Vox Rede Catedral. Gente, o Vox Rede Catedral é o aplicativo mais baixado hoje em Belo Horizonte e também fora do Brasil, sabia? Nos Estados Unidos, em Israel. Obrigado você que está em Portugal nos acompanhando. O nosso canal do YouTube também está agora junto com a TV Horizonte, @TV Horizonte Oficial. Começa agora o Tribuna Livre, comigo, Zé Carlos Piotto, e com Fernanda Siqueira. Vamos deixar a sua manhã ainda melhor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Piotto. Bom dia, Fernanda Siqueira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Rádio América e também nos assistindo através da TV Horizonte. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre pedra nos rins. Você já sofreu com esse problema? Você lembra como é que foi essa experiência? Sentiu muita dor? Você acha que pedra nos rins é uma doença genética ou não? E essa dor, gente, é mito ou é verdade? A gente vai tirar todas as dúvidas com dois especialistas aqui hoje, ao vivo, e você pode mandar o seu áudio, a sua pergunta, através do nosso WhatsApp, que já está liberado, não é isso mesmo, Piotto? Exatamente, vamos tirar a sua dúvida pelo 31 994 12 21 79. Convidando você também para entrar no nosso canal do YouTube, fazer a sua inscrição, deixar a sua mensagem e dar o seu like pra gente também. Vamos falar sobre os problemas renais, problema do trato urinário e como é que a gente vive com pedra nos rins, por que que a gente forma, né, essa famosa pedra e que dói bastante. Nós convidamos para bater esse papo com a gente a doutora Giovana Maia, que é nefrologista. É um caminho pra gente chegar lá nos rins, né, doutora? Bom dia, privilégio tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema tão importante e tão prevalente na nossa população e que está entre as piores dores que um paciente pode ter. Né? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Giovana Maia. Bom dia. O doutor Guilherme Canabrava, que é urologista. Atenção, homens, mas urologista também atende as mulheres, não é isso, doutor? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Piotto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Giovana. Bom dia. É um prazer conversar com vocês. O urologista, ele é o médico responsável pelo trato urinário. Homem e mulher tem trato urinário, então que mexe com essa área, a gente está presente. Além disso, ele é mais comum para o homem devido às outras doenças, de próstata, testículo, mas sim, no que diz respeito ao cálculo, a gente aborda tanto homens quanto as mulheres, tá? Pois é, porque quando a gente fala de urologista, geralmente a gente só lembra de homem. E próstata, né? É sempre assim. Pensa que o urologista é o médico da próstata, né? Mas não, a gente abrange mais áreas. Tá? É multissistema, porque assim, o urologista, né? Ele abrange a via urinária. Sim. A via urinária, ela tá o rim, os rins, né? Nós temos dois, a maioria das vezes, ureteres, bexiga e uretra. É o canalzinho desde a produção da urina até o final dela. Isso tanto no homem quanto na mulher. E no que diz respeito à parte exclusiva do homem é o trato reprodutivo. Então pênis, testículo e próstata, que aí só o homem tem, tá? Mas a gente mexe nas duas áreas no que diz respeito a trato urinário. E é preciso sempre, claro, vocês trabalham com essa dinâmica de ter o nefrologista. Eu adoro os nefros. É importante, assim, a gente até já entender um pouco a diferença do nefrologista pro urologista. Isso que eu ia te perguntar, Giovana. O nefrologista, ele é o médico clínico que aborda as patologias do trato urinário, enquanto que o urologista, ele é o médico cirurgião que aborda as patologias do trato urinário. Então, nós dois juntos, a gente vai fazer uma abordagem multidisciplinar mesmo das doenças do trato urinário, desde o rim até a via urinária, ureteres, bexiga, uretra também, e o urologista com uma visão ali da região prostática também. A formação é um pouco diferente, por isso que a gente tem essas áreas complementares.
Ambos somos médicos, tanto o urologista quanto o nefrologista, mas a primeira residência já diverge. Então, o nefrologista ele faz clínica médica. Sim. São 3 anos, né? 2 anos de clínica 2 médica, isso. E depois nefro. Depois mais 2 anos de 2 de nefrologia, O exatamente. urologista faz 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de urologia. Então são 6 anos de faculdade e 6 anos de especialização, residência para virar urologista, 12 anos. Depois você ainda pode fazer um foco. O meu foco atualmente é em cirurgia de câncer, em cirurgia robótica. Aí normalmente mais 1 a 2 anos, dependendo do mestrado, doutorado, isso aí é uma lista que vai falar de 20 anos. Legal. Eu só vou pedir para vocês aproximarem um pouco mais, por gentileza, o microfone, só para isso. Então, vamos começar aqui, doutor, falando para quem está nos acompanhando pelo rádio, pela TV, para você que tem, né, dúvidas sobre os cuidados com esse órgão tão imprescindível para nós, que é os rins, e muitas vezes a gente negligencia um pouco esse cuidado, né, doutor? O que é legal para a gente prevenir? Eu acho que não tem jeito. Tem a formação do cálculo, tem como prevenir? Tem, né, Giovana? Tem. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai... que essa área talvez o nefro até me ajude mais, mas os cálculos eles existem em diversos formatos, componentes. O mais comum é o oxalato de cálcio, tá? Mas ele não é o único. Você tem cálculo de cistina, você tem cálculo associado a bactérias, você tem cálculo associado a algumas medicações. Então o cálculo que é associado a uma medicação, a prevenção é evitar aquele remédio. O cálculo associado ao ácido úrico, prevenção de diminuir carne. Os mineiros, né? Exato. O torresminho. Churrasquinho, semana, né? porque assim, churrasco com sal, né? Exato. Não é com alface. E o oxalato de cálcio, às vezes você consegue prevenir aumentando a quantidade de água que você bebe, diminuindo a proteína, fazendo atividade física, evitando o sedentarismo. Obviamente que existem fatores que não são preveníveis, como a hereditariedade, o fator genético, você nasce com isso, mas o cálculo é uma doença altamente modificável pelo meio ambiente, pelas condutas que a pessoa toma, o que é legal. Se a gente dá para o paciente a responsabilidade conjunta com a gente, dele tomar rédea da saúde dele e falar, olha, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu consigo. Porque senão o cálculo é recidivante. Alguns trabalhos colocam que 50% dos pacientes que já tiveram cálculo vão ter de novo em 5 anos. Misericórdia. Misericórdia. Então, assim, se você não fizer nada, isso é um fato, você vai ter de novo, praticamente. Agora, você mudando estilo de vida, mudando algumas coisas, obviamente tem alguns casos que são muito fortes a genética, mas na maioria das vezes você consegue prevenir ou esparçar isso muito. Aí entra o nefro. Então pelo menos, eu tenho de praxe todo paciente, que eu sou o cirurgião, né? Eu vou lá e opero quando precisa. Retira o cálculo. Tira o cálculozinho, quebra, tira ele inteiro. Mas todo paciente meu de cálculo, eu encaminho pro nefro. E eu falo com eles, eu viro e falo assim, olha, o nefro vai ser o capitão, ele vai me ajudar a não deixar formar. Aí a Giovana vai lá, vai fazer 1h30 de consulta, explicar tudo. Agora, se chegar um momento que esse cálculo cresceu a ponto de não sair e dar problema, eu opero. Entendi. Tá? Ô, Giovana, a pedra nos rins, essa questão, ela é genética ou não? Então, tem um tipo de cálculo que é um cálculo genético, que é o cálculo de cistina, mas que é um cálculo mais comum na infância, e é um cálculo que, de certa forma, ele é o menos prevalente. A gente tem 5 tipos de cálculos principais que a gente pode formar no trato urinário. Os cálculos à base de cálcio e os cálculos de não cálcio. O que acontece? O cálculo de oxalato de cálcio, ele é o que desponta como o principal tipo de cálculo mesmo que a gente pode ter na população geral. E quando a gente pensa assim em números, é muito interessante que geralmente num grupo de 10 pessoas, por exemplo, pelo menos uma vai ter um episódio de cólica nefrética, de cálculo ao longo da vida. Então a prevalência ali é em torno de 10% da população. É uma prevalência alta. E o que o Guilherme falou é isso mesmo. Uma vez que você tem um cálculo, você teve um episódio de cálculo renal, uma cólica nefrética, por exemplo, a chance de você ter uma recorrência em até 50%, então aumenta muito. Então nós, principalmente, né, os nefrologistas, em conjunto com os uros, o nosso trabalho vai ser de prevenção. Desculpa, doutora, tem essa característica do homem ter mais propensão a ter cálculo do que a mulher? Por questão hormonal ou não? A questão é o seguinte, o que é o perfil mesmo do paciente com cálculo urinário? Geralmente é um homem, na faixa etária ali de 30, 40 anos, com um predomínio mais em caucasianos do que negros. Sim. Então, de certa forma, o que a gente consegue ver é que tem uma prevalência maior no sexo masculino. Mas, recentemente, inclusive talvez com até o excesso de peso, o sobrepeso nas mulheres, vem aumentado também o número de mulheres com cálculo urinário. Então,
Então, isso tem se tornado algo bem recorrente na nossa prática de ver cada vez mais mulheres também com cálculo urinário. E aí, de certa forma, a prevenção, ela acaba sendo, assim, o pontapé inicial que a gente precisa ter para evitar a formação de novos cálculos. E aí, tanto que entram medidas farmacológicas, o tratamento medicamentoso, que a gente vai conseguir prescrever para o paciente, como um tratamento não medicamentoso e não farmacológico. Que aí entra atividade física, reduzir consumo de sal, de certa forma, reduzir consumo de proteína de origem animal e o controle de peso de uma forma geral, que entra ali aliado, né, ao tratamento farmacológico. Então, a obesidade é um fator preponderante para a formação do oxalato de cálcio ou pedra nos rins? Ou outros tipos de cálculo. Fator de risco. É um fator de risco. O obeso ele vai estar mais propenso. Vai ter mais. Com um pouquinho mais de gordura mesmo, corporal, a obesidade mesmo. Quanto mais, maior a probabilidade de ter. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha um perfil magro também não vai deixar de ter. Exatamente. A obesidade associada à síndrome metabólica, que vem junto com a dislipidemia, com a hipertensão arterial, com o diabetes, associada à obesidade central, né? Aquela abdominal. Abdominal. Gente, tá vendo homens aí, ó, esse negócio de barriguinha, né, doutor? Não, é bonito, é o calinho. Quem fica aí, ó, piloto, frequenta boteco. Hoje um paciente me falou, eu falei que ele tinha que perder peso, e ele falou assim, doutor, meu pai me falava que quem não consegue juntar dinheiro tem que juntar barriguinha, porque se passar fome tem uma reserva. Bateu no barrigão, assim, eu falei, não é bem assim não. Quando vem o cálculo renal, a reserva vai tudo embora, não vai, doutor? Então, 11 horas e 11 minutos, vamos lá na redação da Rede Catedral, ao vivo, pra gente saber os destaques aí do Rede Notícia, primeira edição, com Tamires Fiorino. Bom dia, Tamires. Bom dia, Pioto. Bom dia, Fernanda. Olha só que ideia boa. Em Belo Horizonte, as pessoas em situação de rua vão poder ter um endereço social de referência para receber correspondências, documentos e notificações. A proposta é de autoria dos vereadores Pablo Almeida, Sargento Jalisson, Uner Augusto e Vili Santos, todos do PL. A medida também tem como objetivo facilitar a busca por emprego, já que muitas oportunidades exigem um endereço para cadastro e contato com os candidatos. Unidades socioassistenciais e acolhimentos vão funcionar como ponto de referência para essa população. O texto já foi aprovado pela Câmara Municipal e já está em vigor. Que notícia boa, né, Fernanda e Piotr? Isso aí, Tamires, maravilhosa essa notícia. Boa notícia, hein? 11 horas e 12 minutos. Pessoal, tem uma pergunta aqui que é recorrente, doutor Guilherme. O consumo de água. O brasileiro tem o hábito de beber pouca água, a gente sabe. Nós somos um país tropical, né, um país solar. E eu queria saber do senhor e da senhora também, doutora, o que é ideal para um adulto médio para ajudar, né, a evitar também a formação do cálculo, sabendo que mesmo tomando água a gente vai ter o cálculo renal. Nós vamos falar sobre a intensidade da dor do cálculo renal daqui a pouco. Beber água então, doutor, o que é legal? Olha só, Piotr, interessante que é o que eu vejo com os pacientes. O brasileiro bebe muito pouca água mesmo, tá, em geral. Nós somos um país quente e a gente tem perdas de água, seja por suor, o que quer que seja. Então só nisso a gente já tinha que beber mais água que os países nórdicos, por exemplo. Agora, outra coisa que eu vejo os pacientes falar, Guilherme, só vale água? Não só vale água, tá? Suco natural, água. O que você tem que ter em mente você tem que se hidratar. Chás, tem alguns chás que são ótimos. E café? Então, café não é ruim, mas você não pode beber 2 litros de café por dia, né? Não, mas pelo menos não conta também as xicrinhas de café? Conta. Contando tudo no final do dia. Não conta, que eu vejo muita gente perguntando, é refrigerante. Tá? Porque se você pegar, não vou falar marcas, mas assim, alguns refrigerantes, pega o rótulo dele, ele é puro sódio. Você vê lá, não tem nada, é só sódio. Sódio é sal. Sal é um fator de risco, assim como excesso de proteína e baixa ingesta de líquido, para formar cálculo. Então você entra numa balança que não fica legal. Então aquele paciente, idealmente, um número mágico, e a gente não existe na medicina, a gente poderia colocar aqui para um paciente em torno de 70 quilos, 2 litros de água por dia. Esse valor varia de acordo com cada paciente, conforme idade, peso e função renal. Então a gente, para fazer um balanço exato desse paciente, quanto que ele tem que beber, a NEF vai falar e destrinchar isso melhor, porque é muito individual. Mas coloca 2 litros. Quem tem cálculo tem que beber mais.
É como se fosse aqui, para emagrecer eu tenho que comer menos e gastar mais. Para eu não formar cálculo, eu tenho que beber mais líquido para minha balança lá dentro do meu rim, porque o cálculo é um acúmulo de um monte de areinha que juntou e formou uma pedra. Você tem que diluir isso de alguma maneira, seja com remédio, seja diminuindo a quantidade de areinha que chega, ou seja aumentando a quantidade de diluente, que é a água, ou similar. Então a água te ajuda nesse ponto, dilui a areinha para formar menos cálculo, falando de uma maneira mais básica, tá? Coisas que ajudam, líquidos que não tenham muito eletrólitos, muitos componentes que vão formar essas areinhas. Então, água, chás, sucos naturais, principalmente ácidos, eles tendem a ser melhor. Ótimo. No mínimo 2 litros, obviamente levando individualidades como função renal, etc. Mas padrão, 2 litros. Cafezinho, conta. Olha, bota isso como margem extra. Em vez de você falar assim, eu vou beber 1,5 litro, meio litro de café, bebe 2 litros e 1,5 litro de café. Eu devo beber quase 1 litro de café por dia. Não façam também isso, sou tá? cafezeira. É péssimo, faz mal, passar de 1 litro é muito. E o açúcar, doutor? Ele também é um fator que preocupa ou não? Ele é um fator indireto, porque se você come muito açúcar, se você ganha muito peso, a gente entra naquilo que a Giovana acabou de falar. Obesidade. A obesidade é um fator de risco. Tá? O açúcar não é diretamente como um sódio um fator de risco, ele é um fator indireto. Ele te aumenta o peso, o excesso de peso faz você ter síndrome plurimetabólica, obesidade, sedentarismo, que são fatores diretos para a formação de cálculo. Mas o sal, então, é um vilãozão dos rins. Vilãozão. O sal realmente, ele está totalmente ligado à formação do cálculo. O que é orientado atualmente? Que o paciente consuma menos do que 2 gramas de sal por dia, de sódio por dia. Uma colherzinha rasa de chá ou um sachêzinho de restaurante. Então, durante o dia. São aquele salzinho na salada. Exatamente. Aquele que você põe na batata frita, aquilo é o dia inteiro. Isso é o consumo por dia. Então, a gente precisa tomar realmente um cuidado com a ingesta de sódio, de sal. Em relação à quantidade de água, a gente precisa ter uma quantidade de água ideal para manter um xixi bem clarinho. Aquele xixi transparente. Então, uma forma da gente avaliar se a gente está ingerindo adequadamente é a gente avaliar o aspecto da nossa urina, do nosso xixi. É um xixi transparente, que não tem cheiro forte, é um xixi que a gente espera que está bem diluído, porque igual o Guilherme falou, né, a diluição urinária, de certa forma, acaba ajudando a não formar cálculo. E vamos voltar daqui a pouquinho, então, doutor, esclarecendo mais essa coloração da urina, porque, né, a gente quando vai no banheiro às vezes não percebe que a urina está um pouco mais escura ou mais clara e às vezes por conta da falta de ingestão de água ou pelo consumo excessivo às vezes de produtos industrializados também, né, que estão sobrecarregando. Nosso repórter está ao vivo, o Giovanni Rodrigues, e você pode mandar a sua pergunta no 3199412 É o Garigato, Pio? 79. Tá lá o Giovanni Rodrigues na Praça 7 de Belo Horizonte, entrevistando também um profissional aí da limpeza urbana de Belo Horizonte. Muito bem. Dele, se ele cuida dos rins, Giovanni, se ele tem cuidados com isso, se já passou por um momento, né, talvez de cólica renal, se sabe a dimensão dessa dor, que ela é muito intensa. Ô Pioto, bom dia pra você, Pioto, Fernando, todos eles estúdios. É isso aí, programa Tribuna Livre, hoje aqui na Praça 7. Eu estou aqui com o Garigato, ele já quer saber o seguinte, se aquela cervejinha de vez em quando ajuda ou não, claro, a prevenir essas pedras nos rins, né? Lucivano, você tá bem direto da Bahia, né? Amém, é isso mesmo. Tudo na paz, você já teve pedra nos rins, experiência terrível? Eu já tive pedra nos rins um tempo atrás, uns anos atrás, aí é ruim demais, viu? Eu andava bem abaixado e eu sentia muitas dores. Até na hora que eu ia no banheiro urinar, o canal, eu só saía pouco. Cirurgia ou não? Como é que foi? Não, aí eu não até então eu não sabia que era pedra nos rins. Aí eu fui no médico, aí o médico falou, ó, você tá com fragmentos, pedra nos rins, agora é fragmentos. Não era grande nem nada? Não, aí ele mandou beber bastante água e chupar melancia. E aí eu falei, doutor, se pedra nos rins, se é fragmentos, tá assim com essa dor, imagine pedra nos rins. Aí eu voltei pra casa e aí eu comprei melancia e bebia muita água. E lá pra cá você vem bebendo muita água? É, mas já tem muito tempo já isso. E aí agora eu não deixo de beber água. Tem que beber bastante água e hidratar. Diz que a dor é terrível, que a pessoa chega a deitar, né? Eu andava, sinceramente, eu andava assim, quase de 4, assim, no chão em casa, de muita dor mesmo. Muita dor. Lá ele, é isso aí. Mas é verdade, eu andava de muita dor assim, tipo cólica, parece cólica, mas não é cólica. E quando você vai no banheiro urinar, quase que não saía só gotinhas assim, porque tapava.
Aqui, você falou que tem um recadinho pra Fernandinha, Piotinho, como é que é? O Fernando tá zoando aqui, não tem nada de recadinho, tá? É o Garigato. É isso aí, Pioto Fernando, já eu volto. Ele é Valeu, sincero, Giovana, né? Tá um grande é. profissional, né? Pois é, pessoal, a gente volta aqui com a pergunta para a doutora Giovana Maia, nefrologista, o doutor Guilherme Canabrava, que é urologista. O doutor, então, o nosso Gari estava dando aí uma entrevista falando de fragmentos, né? Quando o sinal da dor aparece, é uma dor sem precedentes. Quem já experimentou essa dor sabe o que eu estou falando, né, doutor? Sim. Inclusive, numa escala de dor, vocês são médicos, a gente pode trazer para as pessoas essa realidade. Não dá, eu não consigo descrever a dor do cálculo renal. Ela é um estalo, né? Você não consegue nem andar, nem falar. Eu me lembro de ter ido para o hospital socorrido e eu virava de cabeça para baixo. Não tem posição. Não tem posição. O que acontece, doutor? Por que essa dor tão forte, essa pressão tão grande assim? Ela está entre as dores mais fortes da medicina, junto aí talvez com infarto, parto e cálculo. São as dores que os pacientes consideram 10 em 10. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes. O parto é legal, né? Porque você está feliz, vai nascer um bebê, na grande verdade você está feliz com o que está por vir. O cálculo não. Você vai ter um bebê que é sua pedra, que você não queria ter, te pega de uma hora para outra, às vezes você está dormindo, não esperando, ninguém espera. Tem gente que sabe que tem, mas não espera que vai descer. E é uma dor insuportável que derruba o paciente, não tem posição. E ela, o que acontece? A gente tem um rim, que está constantemente produzindo urina. Tem um canalzinho que liga o rim até a bexiga que chama ureter. A pedra não obstrutiva, o cálculo que não está fechando o canal, não causa dor. Então é muito comum os pacientes às vezes chegarem para mim e falarem: Guilherme, tô com um cálculo no rim, tô morrendo de dor. Eu falo: calma, esse cálculo seu, ele pode migrar, às vezes movimentar um pouquinho ali, causar uma dorzinha e voltar, mas se ele não está obstruindo, não dói. Por que isso é importante? Porque quando ela desce, imagina uma caixa d'água, a água está descendo e você entupiu esse encanamento, só que continua produzindo água. Então o rim começa a inchar, isso chama hidronefrose. Esse inchaço é como se fosse uma cólica muito, muito, muito forte, que é o que o parto dá, uma cólica de intestino 10, 20 vezes mais forte. Esse inchaço que promove a dor. Seu rim continua produzindo urina sem ter uma vazão dela. Ele vai inchando, nosso rim ele é envolvido por uma gordura que chama gerota, que não deixa ele inchar muito, então ele incha numa caixa fechada. Então isso promove essa cólica muito intensa, que independente da posição, vai doer. Tá? E a dor, assim, geralmente ela é uma dor na região lombar. Geralmente tende a ser unilateral, porque quando você tem, geralmente, a litíase, né, tende a ser ou do lado direito ou do lado esquerdo. Muito raro ter dos dois lados ao mesmo tempo. Então, que é azar, né? Que é azar, imagina ter dos dois lados. Então tende a ser uma dor lombar unilateral e essa dor, ela irradia. Então ela tem essa característica de irradiar. Ela irradia para a região abdominal anterior e pode irradiar também para a região genital, tanto no homem quanto na mulher. Então acaba sendo algo bem característico. É uma dor, de certa forma, insuportável. O paciente ele tem dificuldade de manter uma posição para alívio da dor. Muitas vezes a dor ela é tão intensa que o paciente tem vômitos por Isso conta. já aconteceu comigo. Chega mais, né? A gente vômito, pode até... síncope, né? De tanta dor que ele sente. Aí nessa hora, realmente, ele acaba procurando um pronto atendimento pra tomar ali as primeiras medidas pra ajudar na dor. Agora, tem uma conversa, né, popular, assim, que tem alguns alimentos que proporcionam ao aparecimento dessas pedras, tipo tomate. É verdade ou é mito? O que acontece? O tomate, ele pode ter um pouco mais de oxalato de cálcio, tá? Mas o que os estudos... o oxalato, desculpa. E aí, de certa forma, existe o cálculo de oxalato de cálcio, que é o cálculo mais prevalente na população. Só que o que os estudos mostraram? Que a gente pode ter uma dieta rica em oxalato, que o nosso trato digestivo, ele não vai absorver tanto oxalato. Então, de certa forma, acaba sendo um mito, porque eu não vou ter uma sobrecarga de oxalato na alimentação que vai predispor ali a formação do cálculo. Sabe o que eu acho do tomate? Agora, experiência minha, sabe? Tudo que a gente fala de algo médico, a gente fala que tem aquilo que é comprovado pela medicina, evidência científica, e agora eu vou te dar a experiência do médico, tá? Tomate nunca vem sozinho. Todo mundo põe sal no tomate. Põe. Então eu acho que é o sal. E outra coisa, eu vejo muito paciente confundindo, às vezes, o que o tomate causa. Porque o tomate, as sementinhas, quando você come ela pode te predispor a ter um tipo de problema, que é a apendicite, às vezes. Ou de verticulite. Ou de verticulite, que são dores em cólica no abdômen forte, associadas às sementinhas. E que não tem a ver com o trato urinário. Não é cálculo.
Então eu acho que assim, às vezes tem um fator confusional para os pacientes, fala assim, teve um vizinho meu que come tomate mais, ele teve que ir pro hospital, teve que operar de urgência, a gente acha que é cálculo. E às vezes não era, tá? Uma hipótese que eu penso que justificaria, igual a Giovana falou, que uma vez que o oxalato, essas coisas a gente acaba balanceando, seria o sal. Tá, mas o tomate em si realmente não. Nós estamos falando aqui dos rins, doutor e doutora, e a bexiga? E o cálculo que é formado também dentro desse sistema? É só nos rins ou nós podemos ter essa formação de pedras também em outros órgãos? A grande maioria dos cálculos realmente é formado lá no parênquima renal, lá nos nossos rins. Mas existem alguns pacientes, por exemplo, que fazem estase urinária. Eles fazem uma retenção urinária e a urina fica ali dentro da bexiga, de certa forma parada, fazendo uma estase mesmo. E aquela urina parada naquela região ali dentro da bexiga pode favorecer a formação de cálculo dentro da bexiga. E ela suporta mais, tem mais quantidade, porque a gente já viu a retirada de cálculo de bexiga, é uma quantidade enorme. Eu já tirei 26 de um E são paciente. pedras grandes, doutor. Geralmente 26 pedras sim. grandes. A dos rins a gente não pode mensurar talvez o tamanho, né? Pode, mas vago de são feijão, menores. menos, né? Menos, às vezes menor. O que é a da bexiga? A maioria dos cálculos de bexiga, que são cálculos vesicais, eles descem do rim e param na bexiga. E sai depois. Então, às vezes, você diagnostica ele tá na bexiga, mas porque ele desceu. Mas ele foi formado no rim, igual a Giovana falou. Pacientes que tendem a formar o cálculo diretamente na bexiga, eles têm algum fator de risco para isso, que é diferente do cálculo do rim. Sim. O principal fator de risco é isso que a Giovana falou, que são pacientes que têm resíduo. Eles não conseguem urinar de maneira completa. Qual que é o principal fator de risco para o paciente, seja homem ou mulher? Mais frequente, aumento de próstata. Mulher não tem próstata, mas o maioria dos pacientes que tem cálculo na bexiga são homens com próstata aumentada. Então, aqueles pacientes que têm a próstata aumentada, eles tendem a ter jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto e à noite no banheiro mais vezes. São sinais indiretos de que a próstata dele está aumentada e com isso ele não está esvaziando tudo, já que ele tem que ir toda hora. Uma vez que ele não está esvaziando a bexiga toda hora, essa urina fica estagnada ali. E a urina, ela tem seus componentes sólidos, que é as areinhas que eu falei. Imagina uma poça d'água parada. Essa água é suja. Com o tempo, ela começa a formar pedras. E é isso que acontece na bexiga. Esse paciente que eu operei, que tinha 26 cálculos, eu tive que tirar os cálculos e abrir a próstata. Porque não adiantava nada eu tirar o cálculo, uma vez que o problema continuava ali. Então, quando a gente pega um paciente com cálculo na bexiga, você tem que pesquisar o que está causando aquilo. Seja um cálculo que desceu, então você pede exame de imagem dos rins, ou seja, no caso de homem principalmente, alguma coisa que está obstruindo. O aumento da próstata é a causa mais comum. Tá? Nossa, E essa observação da urina, doutor e doutora, na cor da urina, característica, essa urina transparente, ela pode ser um pouco amarelinha. E quando tá muito cheiro escura também, eu acho né? ótimo, Tem esse é um parâmetro cheiro. bom. Não, Negócio o de ideal espuma, tem gente que fala, você urinou, deu espuma lá na isso é um água. problemão, mas né, tem que tomar Giovana? cuidado para saber se o ambiente está lá bem higienizado também. Senão tem espuma de sabão na Às água. vezes tem sabão, né? Não é bem Lavou assim. o vaso e Exato. tá com a espuma. Mas, então a orientação pra gente avaliar se a gente tá bebendo água de forma adequada é avaliar o xixi. Então, avaliei o xixi tá clarinho, tá com aquele odor sui generis mesmo, que é o odor... Urina tem cheiro. Tem o cheiro da urina, né? Tá com um odor adequado, eu tô diante de uma urina que tá diluída, que de certa forma eu tô conseguindo mantê-la, um fluxo urinário adequado. Agora, se eu urinei, eu tô diante daquela urina concentrada, alaranjada, amarelo quase alaranjado, que já tem aquele cheiro de urina mais concentrada, nesse caso eu tô diante realmente de um paciente que tá com a urina concentrada e essa urina pode ser um fator de risco ali para ajudar a formar cálculo. E aí, só trazendo uma curiosidade, tem algumas profissões que ajudam, que de certa forma contribuem que entram como fator de risco para formar cálculo, que são pacientes que acabam não ingerindo água ao longo do dia de forma adequada e com certeza vão ter aquela urina super concentrada ao longo do dia. Então, o que tem de curiosidade? Por exemplo, pacientes que trabalham no subterrâneo, em mina, de certa forma é um ambiente quente, úmido e tem pouco acesso à água. Trabalhadores de cozinha, então cozinheiros ali que estão... Ambiente quente. Inclusive, assim, a gente mora no Brasil, um país tropical, tem uma incidência alta de cálculo, mas a gente consegue ver que regiões desérticas, países que são no deserto, né, Oriente Médio, por exemplo, a incidência é ainda maior porque acaba por conta
conta do calor. Umidade relativa do ar também muito baixa. Isso acaba contribuindo para a formação de cálculo. Ô, Piotr, nós temos aqui a participação da Avelina Pinheiro, lá do bairro Céu Azul. Ela diz o seguinte... pergunta, por favor, quando tá com vontade de fazer xixi e não tem um lugar adequado, essa demora ajuda a formar o cálculo? Ótima pergunta. Tá. Fica retendo a urina, né? Obviamente que você tem que ter uma parcimônia na conduta. Então, assim, tem paciente que às vezes vai no banheiro de 10 em 10 minutos, né? De 15 em 15 minutos, chama urgência miccional. Você tem que ter um treinamento da bexiga para ela se adaptar a segurar um tempo adequado. Que ela tem que entender que ela tem uma capacidade, normalmente num adulto aí tem de 400, 600 ml, e essa capacidade é natural, você segurar isso não tem problema. Por isso que a gente tem um padrão aí de a cada 2, 3 horas ser saudável, segurar sempre que possível. Ah, vou segurar 12 horas. Não. Aí sim você vai ter repercussões disso. Não necessariamente o cálculo vai ser a sua primeira repercussão, mas você pode ter infecção de urina, por exemplo. O paciente que retém por tempo muito prolongado, ele tende a ter mais infecção de urina. Pacientes que têm essa distensão muito grande da bexiga, ao longo dos anos você pode ter uma falência da bexiga. Então o ideal é você ter uma parcimônia nessa conduta, seja nem ir de mais, nem ir de menos. Cada 3 horas é um bom parâmetro, tá? Então, ela tá lá num lugar, a nossa ouvinte tá num lugar que ela não consegue ir, mas daqui 15 minutos ela vai num banheiro que ela considera mais adequado, ela pode segurar, não vai fazer mal. Mas ela saiu de casa às 6 horas da manhã, e depois a primeira xixi dela vai ser 6 horas da tarde, tem gente que segura 10 horas. Tem mesmo. Não pode. E se ela se ela fizer uma diuresia apenas ao longo do dia, ela não tá ingerindo a quantidade de água líquido adequada, que ela precisa, né? Então. Então a frequência com que a gente vai ao banheiro também é um sinal pra gente saber que a gente tá conseguindo beber de forma adequada. Então, para quem viaja constantemente também tem que ter essa atenção, tem né, que ter doutor? Parar de vez em quando. Viagens longas, quem tá dentro de um voo aí, às vezes, né, 5 horas, 6 horas, essas viagens longas. O Brasil é um país, né, continental. A gente atravessa o país, às vezes, 3, 4 horas dentro do avião. Sim, né? Exatamente. E muita gente, por conta, às vezes, até do próprio comportamento, fala, não, mas eu não vou no banheiro de avião, eu não vou no banheiro do ônibus, eu não vou. Aí vai segurando até a viagem acabar. Quando chega, a pessoa já tá com às vezes chega e tem infecção por causa dessa retenção ou algo do tipo, então tem que tomar cuidado. 11 horas e 32 minutos. Mande a sua pergunta, a sua dúvida no Tribuna Livre, 31994122179. É uma prestação de serviço mesmo, né? Gente, o Giovanni Rodrigues está ao vivo também, pra gente saber se as pessoas têm consciência, Giovanni, da preocupação que a gente tem que ter, o cuidado com os rins, com o trato urinário e o cálculo renal. A dor é insuportável. Pois é, Piotr, eu estou aqui com a Victória. Victória, você tem essa consciência sobre pedras nos rins? Você falou que a sua tia teve, foi uma experiência terrível, né? Foi sim, uma experiência terrível. E a dela estava no canal da urina. E você estava na hora lá que ela passou por esse mal? Estava sim. Aí uma das pedras chegou a sair com a urina e a outra ela teve que vir quebrar ela no laser. Que isso? Agora, na sua opinião, quem tem mais pedra nos rins, homem ou mulher? Eu acho que o homem. Por quê? Porque o homem gosta muito de uma cervejinha e, querendo ou não, a cerveja, por mais que eles falem, mas a cerveja leva mais a gente no banheiro, mas ela também está fazendo você perder muito líquido do corpo, né? Então acho que o homem tem mais chance de ter. Com esse susto com a sua tia, você mudou sua alimentação para você não ter esse problema? Mais ou menos. É bom evitar, né, Vitória? É bom. Tá, joia, obrigado, querida. Tudo de bom, viu? Piotr, Fernanda, é com vocês aí. Obrigado, Giovanni Rodrigues, ao vivo do centro de Belo Horizonte. Então nós vamos voltando ao vivo aqui no Tribuna Livre, pessoal. Olha, nós temos muitas perguntas. Vamos ouvir aqui na sequência 2 ouvintes e telespectadores da Rádio América, da TV Horizonte, e o nosso canal do YouTube também está assim de gente já compartilhando. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia a todos aí da Rádio América, aos doutora que está aí. Eu quero só fazer uma pergunta. Já tive, cólica renal várias vezes na minha vida, graças a Deus agora eu estou tranquila, mas eu sempre percebia que as minhas cólicas atingiam mais quando eu estava com algum problema emocional ou estava contrariada com alguma coisa que estivesse afetando o meu emocional. Depois
fiquei internada uma vez, dei uma cólica muito forte, fui para no de Lomberg e descobriram que eu tenho rins ferradura. Depois eu queria que o doutor me explicasse mais ou menos o que significa isso. E o meu filho tem a mesma coisa, tem o rins ferradura. Isso prejudica a gente alguma coisa ou é normal? Muito bem. Obrigada, então, doutor, Maria. Essa expressão de rim ferradura é o formato do rim? Existe mesmo. Porque embriologicamente, quando eu digo embriologicamente, dentro do útero da mamãe, o nosso rim ele é um órgão único. Tá? Ele vem das mesmas células e as células crescem e ele vira dois. Separa. Eles se separam. Ele divide. É bonito, né? Deus é muito bom. É muito legal isso, né, Piotr? É uma coisa impressionante. Então, assim, nessa divisão, caso não aconteça e o rim continue fundido no centro, ele cresce. Imagina, ó a minha mão. Sim. Ele faz assim, ó. Então ele fica no formatinho de ferradura. Esse paciente tem 2 rins fundidos no centro com uma conexão que não dividiu. Então ele passa a ter o formato em ferradura. Por isso essa ideia. E normalmente quando uma pessoa tem a chance disso ser hereditário, existe. Então por isso que a nossa ouvinte, a Maria, tem, o filho dela tem chance também de ter. Mas quem tem ferradura é uma alteração anatômica, né? Você tem uma alteração anatômica no seu parênquima renal. Mas no sobrevive seu rim. assim ou tem que fazer intervenção? O rim vive normal, vive normal. Agora, por ele ter uma alteração anatômica, isso já é um fator de risco para a formação de cálculo. Nós temos 2 rins, doutor. Dá para viver com um só? Dá. Sim. Dá. Ontem eu operei um paciente com câncer de 14 centímetros no rim, tirei o rim inteiro. Ele vai viver com o outro. Nós temos pessoas que às vezes diagnosticam que tem um rim só por exame de imagem. Às vezes tá com uma dor no abdômen, vai lá e faz um exame de ultrassom, tomografia, e aos 70 anos, nossa, tem um rim só. Qual é o problema de ter um rim só? É você ter um rim só. Imagina, eu tenho 2. Eu já tive cálculo. Meu cálculo desceu à direita. Lembra que eu falei que entupiu o meu canalzinho? Sim. Meu rim esquerdo continuou drenando. Então você tem uma retaguarda, você tem uma margem, uma reserva quando você tem 2 rins. Infecção em um rim, você tendo 2, o outro segura. Quando você passa a ter um só, tudo o que acontecer, acontece no seu órgão único. Então, um cálculo é mais grave, uma infecção de rim no rim único é mais grave, a função renal, às vezes, ela pode estar mais limítrofe. Então, a gente tem que ter cuidados em todos os pacientes, especialmente naqueles pacientes rim únicos. Mas, obviamente, que eles vivem bem, comem, pode comer sua carninha de vez em quando, com parcimônia, beber água, fazer atividade física e a vida que segue. Doutor, inclusive, assim, só pra falar pra Maria precisa fazer um acompanhamento com o nefrologista. O paciente que tem rim ferradura, por ele ter uma alteração no trato urinário, né, no parênquima renal, ele é considerado um paciente com doença renal. Então, ele tem que fazer um acompanhamento com o nefrologista, tanto pra evitar a progressão da doença renal e também pra, de certa forma, evitar a formação de novos cálculos. Né? Porque ela já teve cálculos. Eu queria saber de vocês também, doutores, essa nova tendência de ingerir muita proteína, os wheys da vida, whey protein, e as canetas para emagrecimento, esse tipo de medicação pode prejudicar o sistema renal ou não, doutora? Então vamos lá, em relação à proteína, o que é preconizado? É que a gente faça uma ingesta de proteína em torno de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo por dia. Uma continha que a gente tem que fazer. Tudo errado. Tem gente tomando 2 colheres de proteína de manhã. E aí, pra gente chegar nessa conta, que é por peso de quilo, né, a gente precisa realmente do acompanhamento com o nutricionista. Então, tem vários nutricionistas que são especialistas em pacientes com doença renal e que conseguem fazer a continha direitinho pra gente adequar a ingesta proteica. O que acontece? O whey protein por si só, ele não é um fator de risco, um vilão para formar cálculo. Sim. Se esse whey protein está sendo um aliado para eu conseguir ingerir aquela quantidade de proteína que eu preciso durante o meu dia, tá ok. Eu não posso exceder a capacidade ali de 1 grama por quilo por dia. Aí o que acontece? Se eu acabo excedendo, eu acabo, de certa forma, aumentando a ingesta de proteína e isso contribui, inclusive, também para a formação do cálculo, que é o cálculo de ácido úrico, que é o principal tipo de cálculo relacionado com a ingesta de muita proteína, que aí é um outro tipo de cálculo além do dioxalato de cálcio. Vamos ouvir e mais a caneta? Vamos falar das canetinhas, você que está emagrecendo aí, que é um medicamento orientado pelo médico, é bom, né, gente? Mas tem sem gente orientação. Comprando aí na Praça 7. Que a pessoa usando indiscriminadamente, né? Não tem estudo ainda que faz uma associação entre o uso das cadeiras e a formação de cálculo. E o que a gente consegue ver é que as canetas estão gerando um emagrecimento
emagrecimento, então uma perda de peso importante e que a gente acaba tirando aquele quesito obesidade ali que é tão importante para a formação de cálculo. Então eu acho que futuramente a gente vai conseguir ter números bem interessantes ali de redução da incidência de cálculos na população, tendo em vista que a população estará com o melhor controle da obesidade. 11h39. Alô, bom dia. Eu tive cálculo renal e foi muito difícil para mim, viu? Eu não gostaria de ter de novo, não, mas é triste, viu? Aqui é a Lucilene França que está falando. Muito Obrigada, bem, Lucilene. Realmente é uma dor impressionante, né? Só quem já teve pode tentar descrever um pouquinho pra gente, Fernanda. Tem aqui uma ouvinte que falou o seguinte: bom dia aos doutores aqui. Eu plantei caninha de macaco. Canelinha. Ela escreveu caninha. É canelinha? Canelinha de macaco. É maravilhosa para limpar os rins e bexiga. Quando toma, a urina sai limpinha. É verdade? Então, isso pode tomar esse chá? Pode. Isso aí entra naquilo que eu tinha comentado, os chás, né? Ajuda mesmo, doutor? Olha só, alguns chás eles podem ter uma atividade diretamente na formação do cálculo, no que diz respeito a mudar o pH da urina, mudar a formação direta do cálculo. Mas, independente disso, a ingesta de chá, na grande parte das vezes, está associada ao aumento de ingesta de água. Então tem gente que vira e fala assim, eu era assim, eu mudei depois que eu tive cálculo. Eu não aguento beber água, a água não tem gosto, a água é muito ruim, mas eu aguento beber chá. A melancia entra muito nisso, porque a melancia ela é 90% água. Então, assim, é uma maneira de você beber água e colocar para dentro do seu corpo água que você não está conseguindo de maneira água. Então, o chá te ajuda. Tem alguns chás que agem diretamente e outros agem indiretamente, sendo um líquido que não vai te fazer mal. Quais chás eu já ouvi falar e já li que são benéficos para cálculo? Canelinha de macaco, chá de algodão e quebra-pedra. Isso. Esses três são bons, pode tomar. O famoso quebra-pedra. O quebra-pedra. O chá de quebra-pedra, que é o Philanthus niruri, que é o nome da erva, né? O que acontece? Ele não quebra a pedra propriamente dito, mas de certa forma o que ele conseguiu mostrar, inclusive em estudos que foram feitos in vitro, é que de certa forma ele previne a formação de novos cálculos. Então assim, não é quebra-pedra que ele vai quebrar a pedra e você vai eliminar a pedra, não é nesse sentido. Mas o chá de quebra-pedra associado a um consumo de água adequado ao longo do dia, né? Isso vai garantir um fluxo urinário legal, o paciente vai urinar bastante. Vai ficar clarinha a urina. Vai ficar clarinha a urina e a gente Aqueles chás diuréticos, tipo, como é que chama, gente? Hibisco. Chá verde, Chá de de hibisco, hibisco. também ajuda, Giovana? De certa forma, são diuréticos, aumentam o fluxo urinário. Não tem uma associação com a formação de cálculo, não. Pode ajudar a urinar bastante e prevenir cálculo. Então vamos fazer um intervalo. Na volta a gente volta com a sua pergunta e eu vou deixar uma dúvida aqui também, que eu estava querendo fazer essa pergunta, mas eu achei ela incipiente, mas vou fazer assim mesmo. O pH da água, doutor, pH, a gente não preocupa com isso, o brasileiro não tem essa tradição, mas a gente percebe que em alguns países eles modulam inclusive o pH da água, pH 5, pH 6, 8, o pH da água pode influenciar também na nossa disposição dinâmica dos rins, da bexiga, do trato urinário. Uma água muito ácida, por exemplo, né? Que é um pH mais baixo ou mais alto. A água que a gente consome em Belo Horizonte, segundo estudos, tem um pH bom, a gente chega até 8. Esse pH da água, ele é importante ou é algo que não tem muito fundamento? Acaba que a urina, ela tende a ser mais ácida mesmo, né? De certa forma. Mas o que acontece? O pH da água que a gente bebe acaba não tendo tanta relação com a formação de cálculo. Lógico que a água que a gente precisa ingerir tem que ser uma água filtrada, uma água adequada para consumo, né? A gente não pode consumir uma água de origem que a gente não conhece, né? Mas em relação ao pH, não influencia. Então vamos lá, 17 minutos para o meio do dia, intervalo rapidinho no Tribuna Livre. Nós voltamos ao vivo com o Dr. Guilherme Canabrava, que é urologista, e a doutora Giovana Maia, nefrologista, com a sua pergunta. O programa está gravado. Aliás, está sendo gravado, né, gente? No Vox Rede Catedral. Você vai acompanhar depois do programa. Poliana, Ângela, Alex, Evaldo, Maria, Zé Custódio, Lena do Oitiz, Avelina, você, Tânia Rodrigues, Eliana, Geraldo de Nova Lima, Luiz Bertozzi, Zé Pereira, Poliana Cândido Paixão, Maria Lúcia. A gente volta daqui a pouquinho tentando trazer a sua dúvida também.
Temas que realmente impactam no seu dia a dia e o que realmente importa para você. Prestação de serviços, notícias, entrevistas e sua participação ativa. Juntos fazemos o Tribuna Livre, no rádio, na TV e na internet. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Olá você, eu sou o Padre Elias e estou com você todas as semanas no programa Perfeita Alegria. Programa leve, descontraído e que faz você viver melhor. Faz toda a diferença na sua vida. Sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui, pela TV Horizonte, pela Rádio América e pela América TV. Fé e afeto sempre! Perfeita Alegria, programa ao vivo, todo sábado, às 11 da manhã. Ô trem bom, sou, você acha que já conhece tudo que tem em BH? Pois eu descobri cada cantinho escondido que vai te surpreender. E tem história, sabores e muita conversa. BH tem ritmo, só. Cada rua, barzinho, feira, cada canto da nossa cidade guarda um caos, guarda uma surpresa única. Então vem comigo desbravar a nossa cidade. Você vai ver BH de um jeito que você nunca viu antes. O que tem? Ah, tem emoção, aventura, sabores e alegria. E você não pode ficar de fora, hein? Que tem na TV Horizonte, a TV que tem jeito mineiro. Que tem? Programa inédito todo sábado, 1h da tarde. Em meio a tanto barulho, o que faz a diferença é ser relevante. A América FM 107,1 escolheu um caminho diferente. Informação com credibilidade, conteúdo que faz sentido, uma audiência que confia. Milhares de ouvintes por minuto conectados por informação que importa. A América FM 107,1 não disputa ruído, disputa relevância. América FM, o melhor está aqui. Muito bem, 13 minutos para o meio do dia, o nosso canal do YouTube, @TV Horizonte Oficial, você também pode participar conosco. Vamos voltar com o Giovanni Rodrigues, ele está ao vivo na Praça 7 de Belo Horizonte. Nós tiramos a sua dúvida aqui com dois profissionais falando sobre a questão dos cálculos renais, o trato urinário, né, Giovanni? Ingerir mais água. O que é que esse senhor aí pensa da vida? A camiseta dele é de atividade. Pois é, Piotr, eu estou com o Fernandes, lá de Taquaraçu, de Minas, vive lá numa chácara, vive super bem. Seu Fernandes, ele teve uma experiência terrível com pedra nos rins. Quer ter outra não, né? Não, terrível. Nossa senhora, como é que foi essa experiência? É uma dor insuportável que vem nas costas, vem no umbigo. A dor anda, mas a gente não. Você deita no chão, rola, mas não ameniza. Só melhorou no dia que eu fui para o hospital, tomei uma injeção de Buscopan na veia. E em seguida eu tomei muito chá, aí eu consegui expelir as pedras devido ao fato que ela ainda era pequena. Eram 3 pedras, mas muito pequena, então deu para expelir. Mas foi um chá específico ou não? O Piotr falou para tomar muita água, né? Mas o chá, qual chá que você tomou assim? Eu tomei chá de quebra-pedra, trançagem, folha de azeitona preta. Foi esses 3 misturados. Azeitona preta? Azeitona preta, a folha dela. Aí ajuda a dar uma dilatação para que se a pedra for muito grande, ela ainda consegue mandar para fora, mas se for um tamanho que não consiga passar dentro do canal, você tem que fazer o laser, a cirurgia de laser. Senão... Agora, tem que cuidar, não dá para esperar não, né?
A gente não sabe o que causa isso, não. Eles falam que é água de poço artesiano que tem cristal. Muito calcário, né? Muito calcário. Eles falam também que é tomate. Eles inventam um monte de coisa, mas a gente não sabe realmente. Pra quem mora naquela região de Sete Lagoas, Lagoa Santa, né, Vespasiano, ali a água é muito cheia de calcário, né? É água. Aí tá meio enrolado, né? A água do poço artesiano, ela é muito cheia de calcário. Inclusive, ela deixa a marca na beirada do vaso, onde tem aquele limite. Chuveiro entope, né? Porque cai aquela areia. Exatamente, cria uma areia naquela saída da água. E no vaso sanitário também, ele marca aquela área toda ali do vaso sanitário. O meu vaso tá desse jeito. Eu tento passar tudo quanto dá, mas não liga. Isso é água mineral, Fernando. Obrigado, viu, garoto? Sim, tudo de bom, valeu demais. Pioto Fernando, é com vocês aí. Eu espero que sirva pra vocês aí, ó. Ajudou. Não queira ter dor nos rins. É terrível. Valeu, Fernandes. Valeu, Pioto Fernando. Eu volto já já. Valeu, obrigado, Giovanni Rodrigues. Queremos soluções, gente. Realmente, olha, a dor nos rins, só de lembrar. Não, é terrível. A gente está com uma ouvinte aqui, a Giovânia, e ela pediu para perguntar se água com gás ajuda. Ajuda, não tem associação de água com gás com formação de cálculo, tá? Ela entra como líquido mesmo, então a gente pode fazer o consumo de água com gás sem problemas, associada à água mineral. E algumas regiões aqui próximas a Belo Horizonte, em Minas Gerais também, a água, como nós falamos do pH, tudo bem, ele pode não influir muito, mas a água que tenha uma concentração muito grande de minerais, né, como o calcário, por exemplo, pode ajudar a provocar mais cálculo renal ou até prejudicar os rins, doutor? Pode sim, porque você imagina que você está ingerindo aquilo constantemente, né? Por isso que tem que ir mais ou menos com o que a Giovana falou, que é ter cuidado com aquilo que você está ingerindo. Uma água, você sabe a procedência dela, que você sabe a origem, o pH ali vai ter suas variações, mas o mais importante é você saber de onde que está vindo essa água, né? Muito bem, muitas perguntas ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia, Pioto. Bom dia, família América. Eu sou Geraldo Nova Lima. É uma dor terrível. Eu já tive. Quase desmaiei no volante. Eu trabalhava com coletivo. Quase desmaiei no volante. Cheguei a molhar a camisa de suor. Mas o que me curou foi uma planta chamada cervejinha do campo. Tomei o chá, aí ela foi obstruindo e saiu. Por último, tive uma dor no canal da urina. Depois ela saiu e nunca mais eu tive, através desse chá que eu tomei. Cervejinha do campo, gostei. Ô, doutor, e a ingestão de álcool, vamos falar, né, bem sinceramente, esporádico, sistemático, a pessoa que, não, é todo final, é só final de semana, mas bateu a sexta-feira, o cara já destampa a cervejinha. Esse consumo de álcool constante pode prejudicar os rins, pode prejudicar também, ou ajudar na formação do oxalato de cálcio, ou pedra nos rins, ou solta a pedra. Fala que solta, doutor. Fala que é bom, né? O excesso de álcool, o que acontece, Piotr? O excesso de álcool, todo mundo sabe quando você bebe álcool, seja cerveja, seja qualquer um deles, não é bom. Você urina mais. Já reparou isso? Sim. Porque você tem uma ação do álcool que é bloquear um hormônio que você tem antidiurético. Então, se você bloqueia o hormônio diurético, você tem uma diurese aumentada. Como você tem essa diurese aumentada, você urina mais constantemente. Aí você pode ter a falsa sensação de ser bom, mas esse consumo cronicamente em grande quantidade, principalmente, o paciente tende a ingerir menos líquido, água ou similares, ingerir mais álcool proporcionalmente e ficar desidratado. Um dos motivos da gente ter ressaca é desidratação. Por isso que quando você bebe, se você bebe água junto, você tem menos ressaca. Tá? Então, o paciente que bebe muito álcool, principalmente em quantidade e em periodicidade, em constância, ele é um paciente desidratado. Tá? Então, a desidratação é um fator de risco para a formação de cálculo. Outra coisa, você não vai beber cerveja comendo alface. Né? É isso mesmo. Normalmente vem com o quê? A proteína. Um torresmo, uma picanha. Baiana. A picanha, o churrasco tem o quê? Sal. Então, assim, são coisas que vão puxando, que no somatório vira uma bomba. Vira uma bola de neve que predispõe e aumenta a chance de formação de cálculo no geral. Guilherme, eu tomo uma dose pequenininha de vez em quando. Não faz mal. Igual alguns trabalhos já colocam que pode até ser benéfico, tá? Sim. O
excesso, a constância, o uso diário, mais de 1, 2, 3 vezes, isso sim faz mal. Ô, gente, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte Evaldo, que ele falou o seguinte, que ele é lá do bairro Santa Mônica, que ele já fez a cirurgia a laser, só que ele já tá com pedra nos rins e na urina tá saindo muco. E nenhum profissional conseguiu dar conta do recado dele. Tem solução? Então, assim, todo paciente que teve algum episódio de cálculo, ele precisa fazer uma avaliação, um estudo metabólico daquela urina, pra gente entender por que ele tá formando cálculo. E com base, né, nos aspectos da urina desse paciente, se tem mais oxalato, se tem pouco citrato, se tem pouco magnésio, a gente consegue fazer algumas mudanças, tanto comportamentais quanto medicamentosas, pra conseguir avaliar e evitar que ele forme novos cálculos. Então, se ele já teve e tá tendo de novo, é porque ele é um formador, ele é um paciente formador de cálculo. Agora, como ele tá tendo essa presença de muco, ele precisa passar por uma avaliação médica, a gente precisa entender a origem desse muco, se é um muco realmente urinário, ou se é algum muco relacionado a alguma infecção, por exemplo, que pode também estar contribuindo aí pra esse muco na urina. Doutora, em alguma idade a gente vai parar de formar esse cálculo ou não? Não, porque isso tem eu li uma vez, falou a partir dos 40, 50, você não forma mais cálculo renal. Não tem isso não, Não, né? o pico de incidência realmente é ali entre 30 e 40 anos. Então a pessoa pode ter o cálculo e não tá nem sabendo? Sim, é tá lá assintomático. quietinho? Sim, e se ele tá no rim, quietinho, não causando obstrução, ele é assintomático. Pequenininho. E nem todo cálculo precisa ser operado. Isso é importante. Às vezes eu gasto meia hora no meu consultório explicando ao paciente que ele chega para querer operar, eu falo, olha, não é para operar. Mas se a gente tiver, fala, doutor, tira. Nossa. Porque vai uma hora sair. O que acontece, não é assim, né? Cálculos muito pequenos, vamos considerar cálculos de 2 milímetros no rim. Eu entro na cirurgia laser para tentar quebrar esse cálculo e muitas vezes eu nem acho ele, de tão pequeno. Aí eu vou ter operado o paciente à toa. Tá submetido a uma anestesia ou uma cirurgia à toa. É laser, mas tem seus riscos. Segundo, que a gente falou, ele vai voltar muito. Imagina eu pegar um paciente que forma cálculo toda hora, se toda hora eu operar ele, eu tenho uma paciente que eu já operei ela 12 vezes. Meu Deus. Então a gente tem critério para operar a paciente. Normalmente, cálculo no rim são aqueles cálculos que passam de 10 milímetros. Obviamente, tá dando infecção, tá dando inchaço, tá dando... Aí a gente individualiza, mas levando em consideração só o tamanho, é isso, 10 milímetros. Cálculos muito pequenininhos, a gente tende a fazer conduta conservadora em conjunto com a nefro para segurar esse crescimento e operar somente quando necessário. Tá? Doutora, desculpa, Fernanda, medicação. O brasileiro toma demais, né? A gente toma um remédio para dor, é o tal do... Aquele remédio para dor que todo mundo... Tramadol, Nossa, esse aí. Não, mas também. A gente tem tanto trem da minha mãe também lá, que trem de 1 grama, como chama? De pirona. Automedicação pode prejudicar e ajudar a formar cálculo renal? Alguns medicamentos são associados. Alguns medicamentos são associados à formação de cálculos. Entram alguns antirretrovirais, medicamentos para tratamento de algumas infecções virais, por exemplo. Entram alguns antibióticos, então, às vezes, amoxicilina. Mas o uso de uma vez para fazer um tratamento curto, tudo bem. Né? A questão é o uso crônico sistemático desses medicamentos. Então, alguns antirretrovirais, alguns antibióticos, alguns medicamentos antidepressivos também tem alguma associação, a gente consegue ver associação com a formação de cálculo. Mais áudios, vamos lá? Vamos lá, alô, bom dia. Bom dia, pessoal da Rádio América. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A carambola, ela realmente faz mal para os rins ou é mito? Só a Maria. Ótima pergunta. O que acontece? A carambola, ela tem uma toxina que realmente, para pacientes que já têm uma doença renal crônica, que já têm uma alteração da função renal, isso pode ser o gatilho para a gente acabar piorando a função renal do nosso paciente. Então, realmente, a carambola é uma fruta que a gente tem que consumir com moderação ou não consumir. A gente tem que tomar muito cuidado. Em relação ao cálculo, não tem associação, tá? A formação de cálculo. Mas tem uma associação, sim, com a doença renal crônica. Então, entre uma outra doença renal. Tá bom? Beleza. Lembrando aqui com a bandeja de carambola na mão, meu Deus. Não come, não. Alô, bom dia. Bom dia, Pioto. Bom dia, Fernandinha. Bom dia também aos doutores da bancada. Eu gostaria de saber se remédios em cápsulas
também provoca pedras nos rins. Aproveitar aqui a oportunidade e tirar uma dúvida. O chá mate e o mate couro também ajudam a provocar pedra nos rins, a causar? Obrigada. Muito bom. Bom, primeira pergunta, me relembra. Se a cápsula causa. Não causa. Em relação à forma como o remédio é feito, não tem associação com cálculo renal, não, tá? A gente tem que só tomar alguns cuidados em relação a alguns medicamentos manipulados, alguns suplementos vitamínicos, que alguns suplementos podem sim contribuir para cálculo, inclusive vitamina C. Uma suplementação de vitamina C acima de 1 grama por dia já é um fator de risco para formar cálculo. Então, tem que avaliar. Se você está fazendo essa suplementação, qual que é o motivo dessa suplementação? Quem que te indicou? Ou você foi ali na farmácia, já comprou a pastilha, o tubinho numa semana. Então, isso a gente tem que tomar cuidado mesmo. E agora, em relação ao chamate, não, entra como líquido pra gente mesmo. Hidratação, manter o fluxo urinário Antes adequado. da gente entregar, Piotr, Por favor, o Alex Fernanda. pediu pra perguntar o seguinte. Quando ele come beterraba, ele eu fica ia com uma fazer essa dor pergunta. que ele acredita que seja nos rins. Tingimento, E né? aí, fica bastante dolorido e tal. Dá problema? A dor não acho que seja dos rins. A dor da beterraba ele pode ter outros fatores, às vezes é uma distensão gástrica, uma cólica. Mas isso que o Piotr falou existe, tá? Se você come beterraba demais, seu xixi pode sair avermelhado. Escuro. E o pessoal pensa que é sangramento. A gente fala que é falsa hematura, falso sangramento na urina. Porque se você dosa, pega a urina e olha à procura de hemoglobinas, que são as células do nosso sangue, você não acha. Então, o paciente que come beterraba demais, às vezes açaí, alguns alimentos mais fortes, podem ter a mudança da coloração da urina ou das fezes. E isso ficar atento. Então, comeu muita beterraba, o xixi saiu vermelho, bebe bastante água e observa. 2, 3 dias continuou vermelho, procurar ajuda. Porque o sangramento macroscópico, sangramento na urina visível aos nossos olhos, sempre deve ser motivo para você procurar um médico. Tá? Então pode ser cálculo, pode ser infecção, pode ser câncer. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Pessoal, nós temos muitas perguntas. Doutor, o senhor pode deixar pra gente a sua rede social e um contato, por favor, para as dúvidas que nós tivemos? Sérgio do Concórdia, obrigado. Giovana, Poliana, Adriana Rodrigues, Ângela Lima. Tem mais pessoas ali. Por favor, doutor, um contato do senhor para quem quiser acompanhar. E nós vamos já disponibilizar o programa no Vox Rede Catedral. Claro, primeiro agradecer. Acho que foi Nós excelente. é que agradecemos. Estou sempre à disposição. Eu adoro falar, vocês perceberam também, né? Graças Meu a Instagram Deus por isso. é Guilherme Canabrava Uro. Então vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram, pode me mandar pelo Facebook, vocês conseguem ver vídeos. Eu falo sobre questões urológicas gerais, eu falo sobre cálculo, câncer, tecnologias mais novas como cirurgia robótica, que é meu foco em câncer principalmente. Me siga lá, me manda mensagem que eu vou responder com o maior prazer. Beleza, obrigada, Doutora doutor. Giovana, por favor, o seu contato e o seu Instagram, um meio para as pessoas chegarem até você e tirar Claro. mais dúvidas também. Bom, Giovana23. Estou à disposição para tirar dúvidas, para a gente conversar mais sobre a nefrologia. Queria agradecer o convite. Vim hoje em nome da Feluma, né? Faculdade. Isso, a Tá Fundação formando muita gente Educacional bacana. Lucas Machado, que é a mantenedora do Hospital Universitário de Ciências Médicas e da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Parabéns a Feluma, Obrigada. viu? E agradecer aqui a presença da Maristela Chaves, né? Que está fazendo assessoria de comunicação para a Feluma também. Muito obrigado. O programa vai estar disponibilizado daqui a pouquinho no Vox Rede Catedral. A gente promete fazer um novo programa. Vai ser um prazer. Pode ser, doutor? Temos Claro. que Muito fazer. obrigada. Temos que chamar a Aí dupla até de lá novo. Corta Você vai ter alguma que coisinha. Diminuir a cervejinha. reavaliar isso. O meu umbuzinho baiana pode ir, doutor? Pode. Se Uma tiver vez. bom, pode. Devagarinho, né? Poder falar muita coisa, né, Giovana? Que nós Exatamente. duas também, né? Vamos entregar? Vamos, Tem que entregar, vamos. né? Então vamos Cadê, lá. gente? Agradecemos Olha lá, aí. olha. Muito bem, com Duda Ramos e Jax Leal, a gente segue no Rede Notícia, primeira edição. Duda, Jax, bom trabalho. Muito obrigada, Piotr, Obrigado, Piotr. Fernanda, sempre com essas conversas